Olá pessoas, aqui quem vos fala é Matheus e neste vídeo vamos comentar sobre o livro de Liev ou Leon Tolstói, dependendo da tradução, né? A Morte de Ivan Ilitch. Bom, há muito se fala sobre esse livro aqui, ele até voltou a ficar mais no hype aí, então vou comentar sobre ele. Tem mais ou menos umas 2 semanas que eu terminei, né? E galera, pra só deixar claro aqui que eu tô fazendo basicamente 3 vídeos por semana e 3 vídeos por semana, mas nos 3 vídeos eu falo sobre um livro diferente. Caraca, Matheus, você lê 3 livros por semana? Não. Eu comecei a falar aqui, eu tô fazendo um apanhado de vídeos agora no início do canal, tá mais ou menos no início, né, ainda. Sobre os livros que eu já li. Então eu tô pegando todos os livros que eu li e tô fazendo resenha sobre eles para depois começar do zero e falar, li esse aqui, vou falar sobre ele, agora vou ler outro para falar sobre o outro. Então, primeiramente agora, nessa fase que está o canal agora, eu estou falando só dos livros que eu já li, né, e que agora eu estou fazendo a reposição deles aqui no canal com a resenha, né, fazendo uma resenha do que eu lembro. Então, alguns eu li há muito tempo assim, mas alguns eu li mais recentemente, como por exemplo esse aqui que tem umas 2 semanas. Beleza? Então, só para vocês não se espantarem, caraca, o Matheus lê 3 livros por semana. Não, estou lendo os livros... A lista de livros que eu já li na vida eu tô pegando e colocando no canal. Por isso que tá tendo essa demanda rápida aí de muito material, muito vídeo lançado, beleza? Então vamos lá falar sobre Tolstói. Bom, A Morte de Ivan Ilitch. Esse aqui, cara, é um livro, a concepção que eu tive desse livro. Galera, se você quiser ajudar o canal, por favor, peço que ajude o canal. Se você quiser gostar do trabalho aqui, gostar das minhas resenhas, curta o vídeo, dê o like aí e se inscreva no canal, aperte o botão aí inscrever-se para você ter acesso aos vídeos sempre que eu lançar. E como é que você faz para o YouTube te avisar que eu lancei um vídeo e você não perder? Colocando o sininho aí, apertando o sininho, né? Depois que você se inscrever vai aparecer assim, ativar sininho, e aí você vai ter todas as notificações em tempo real quando eu lançar um vídeo, beleza? Então vamos lá. Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Bom, esse aqui é um livro, na minha concepção, como eu estava falando, que é um livro que você pode interpretar de duas formas. Você pode ter duas percepções, duas experiências com esse livro. Ou você vai ler e vai pensar assim, cara, isso aí é a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais banal, assim, é só uma historinha normal, é só um evento acontecendo ali, sendo relatado. Não tem nada de fantástico nisso. Ou você vai ler esse livro aqui e vai falar, cara, isso aqui é fantástico, é surreal, é a expressão mais fiel do que poderia acontecer no caso, o que acontece, né, que eu ainda vou falar. Então, assim, ou você vê esse livro aqui como uma grande mentalidade de que foi realmente uma obra que pode parecer para alguns rasa, uma coisa natural, uma coisa comum, ou como pode parecer para outros assim, algo espetacular, né? E eu vou explicar o porquê. Né? Então, assim, há dois tipos de pessoas que provavelmente leem A Morte de Ivan Ilitch e o que elas ponderam, né, sobre isso. Então, há duas formas de você ponderar. Bom, vamos falar sobre o livro, então. Aqui ele vai falar sobre o seguinte, que ele vai falar sobre, bom, como o nome já diz, a morte de Ivan Ilitch. E quem é esse cara? Esse cara, ele é um juiz. Ele é um juiz muito bem conceituado. E aí, em um determinado momento, vai acontecer alguma coisa com ele, que eu não vou falar para não dar spoilers. E galera, esse livro aqui é bem curtinho, é muito fácil de ler, tá? Isso aqui, sei lá, 1 dia ou 2 dias você consegue ler isso aqui, dependendo da sua rotina aí, da sua programação, você consegue ler ele 1 dia, 2 dias. E o que acontece? O Ivan Ilitch, ele é um juiz. Só que vai narrar logo a parte da... Vai começar, na verdade, a introduzir a história falando sobre a morte dele, no pós-morte, né, que ele já está morto, e as pessoas que vão no velório dele. E aí vai depois... Eu não sei se esse foi o primeiro livro a fazer isso, mas... porque hoje é muito comum no cinema você ter isso, né? Você começar pelo final, né, ter uma cena no final e depois voltar pro início para poder explicar aquela história, né? Para tipo assim, gerar um hype. Olha o que aconteceu! Agora volta pro início para tu descobrir como aconteceu. Então, não sei se ele é o primeiro e tal, mas que eu tenha lido até agora, esse foi, no caso, né? De eles começarem no hype, a morte já começou no ápice, né? O cara morreu, o personagem principal morreu, aí depois vai explicar por que ele morreu, como foi a vida dele. Então, vou explicar agora por que para alguns é muito simples, para outros isso aqui é genial. Ou ele vai ser um juiz que ele tem uma vida ali de certo conforto, né? Ele tem a família dele, tem os filhos dele, tem a esposa dele, ele tem um certo conforto. Só que ele é um cara que
Às vezes ele se acha um pouco superior, sabe? Ele às vezes tem um tom de arrogância por ele ser um juiz. E ele é um cara que liga muito para a opinião das pessoas. Ele é um cara que liga muito para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas falam, para o que as pessoas acham. Então ele tem um círculo de amigos dele lá, que é um círculo da High Society, que é, por exemplo, os caras, o pessoal rico e tal, banqueiro, não sei o quê, os próprios advogados, juízes, amigos dele, que ele se reúne com essas pessoas e ele joga e tal, ele se reúne para jantar, ele com a esposa dele, os amigos, e ele tem esse círculo de amizades que é um círculo tóxico. Por quê? Porque ele está sempre ali querendo se aumentar, se projetar ali. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu comprei isso, mas eu fiz isso. Então esse círculo de amigos dele são um pouco tóxico dessa forma, porque eles estão sempre querendo mostrar virtudes no capital, assim, questão de ter mais dinheiro, de ter mais feitos na vida e tal. Então ele se vê sempre amarrado nesse estigma social, nessa escravidão social, de que você tem que demonstrar ali para as pessoas virtudes ou conquistas ou posses, e aí ele vai estar preso, amarrado com uma corda no pescoço ali e forçado a viver sobre aparências. Por mais que ele tenha realmente conquistado o que ele falou que conquistou, mas ele tem que ficar ali refém de ter que mostrar, expor aquilo ali para os amigos. Então já começa por aí, né? Quem é Ivan Illich? E aí vai acontecer um segundo fato, né, importante na vida dele, que é ele com a esposa, a relação dele com a esposa, que começou bem, começou lá uma coisa meio totalmente sincera, uma coisa pura, e depois com os anos, quando os anos vão se passando, vai ficando uma coisa enfadonha, porque eles discutem o tempo todo, eles brigam o tempo todo, e aí dá a entender aqui no livro que ela, na verdade, tem uma grande carga de mau humor, que ela fica o tempo todo ali tentando brigar com ele, discutir com ele pelas coisas mais simples, e ele fica tergiversando, ele fica escorregando, e ela tá sempre querendo buscar alguma coisa para poder brigar. E aí ele é um cara que ele se refugia cada vez mais no trabalho. Então ele trabalha, workaholic, né, que chamam agora. E é um cara que trabalha o tempo todo, tá sempre envolvido no trabalho, não o tempo todo no trabalho, quando vai para casa ele só vai para dormir. E não passa muito tempo com a família, um cara que não passa muito tempo com a família, nem com a esposa. E ele tá sempre envolvido com os amigos e com o trabalho. Amigos, trabalho. E aí, ele vai ter altos e baixos na vida dele. Ele estava realmente numa posição, já começa numa posição superior, quando começa a contar a história retroativamente. Ele está numa posição social boa, num bom cargo, né, não, funcionário público, juiz. E aí ele vai acontecer que ele vai tomar uma rasteira. Vai tomar uma rasteira porque o amigo que indicou ele, que é o superior dele, ele vai, se eu não me engano, ele sai do cargo. Eu não lembro agora que acontece exatamente com ele. Mas ele sai, então ele fica ali exposto. E aí ele, decai, vai para outro cargo, que é um cargo que ele considera inferior, que paga menos e que não é tão bom quanto o dele. E aí ele vai ficar algum tempo ali amargurado, falando, cara, eu estive no alto e agora eu estou no baixo aqui. Cara, isso é horrível, um sentimento aqui de impotência, de desgosto. E aí, chega um determinado momento que tem um outro amigo dele que ele consegue subir na posição social, consegue um cargo de chefia, de liderança em uma empresa, e aí ele chama o Ivan Illich, arrebanha ele, peixada, a famosa peixada, né? Arrebanha o Ivan Illich, vem pra cá. E esse emprego é melhor do que aquele primeiro. Então ele sai daquele medíocre que ele estava lá e vai pro próximo, que é o melhor que ele já conseguiu. Então ele se sente ali mais no topo, né? Então assim, ele já esqueceu tudo que ele tinha passado quando ele esteve embaixo. Ele falou, né, começou a sentar, cara, porque as pessoas me passaram para trás e tal, talvez não sejamos tudo isso, às vezes você está no alto, às vezes você está embaixo, nem sempre você consegue estar no alto o tempo todo. E aí quando ele é chamado de novo para um cargo ainda superior ao primeiro, ele já volta com a soberba de novo. Então, sim, tem muita questão psicológica aqui, tem muita questão social, né? Questão de aparências sociais, de você ter que se mostrar potencial em relação ao que você produz para a sociedade, sabe? Então, o carro que você tem, a conta bancária que você tem, então vai falar sobre muito essa demanda de afetos sociais, de pessoas que querem receber abraços, elogios ali, né? Socialmente ali se mostrarem pessoas bem-sucedidas, de alguma forma. E aí vai acontecer alguma coisa que o Ivan Illich vai começar a sentir uma dor. Uma dor muito forte no fígado. E aí ele vai ao médico. Quando ele vai ao médico, então o médico vai dizer para ele, não, você
cara, isso aqui não é nada não, pode voltar pra casa. Aí ele, pô, não é nada não, mas tá doendo muito. E ficou um tempo pra sair o exame, e aí depois ele vai em outro médico, um médico particular. Aí o médico, cara, isso aqui é horrível, isso aqui, não, isso aqui você tá com a vida prejudicada, vai ter pouco tempo de vida. Aí ele vai e contrata um médico que é um dos mais famosos do país. Aí ele fala, não, você tem um jeito, e aí cada médico fala uma coisa, cada médico fala que é uma coisa diferente, e cada médico dá um parecer, um positivo, um negativo, né? Um otimista, um pessimista, e aí ele fica, caraca, o que eu vou ouvir? E aí ele começa a entrar numa vibe de existencialista. Ele pensa, cara, eu não sou imortal. Eu pensava que a minha vida fosse ser imortal, que eu era o dono de tudo, que eu era o juizão, que todo mundo abaixava a cabeça para mim, todo mundo calava a boca quando eu batia o martelo, todo mundo fazia o que eu mandava, e eu era o bambambam, sabe? E agora, como assim eu sou um ser vivo? Como assim eu sou um ser humano, mortal, e que posso ter alguma doença, posso ter algum problema de saúde que pode me matar e acabar com tudo isso que eu conquistei? Eu conquistei isso tudo pra nada, pra morrer? Então, assim, ele vai cair nessa vibe existencialista, niilista, e, cara, ele vai pensar, cara, eu sempre achei que a vida fosse posses, fosse imagem, uma imagem autoprojetada ali para a sociedade. E agora que eu tô prestes, posso morrer, isso vai acabar, nada fez diferença para mim, nada vai pedir que eu morra. Se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, também eu ia morrer do mesmo jeito. E é isso, a vida, sabe, eu não esperava que fosse ser tão... Quando você está no alto ali, né, da sua ascensão social, ascensão profissional, você começa a achar que é imortal, você deixou de ser humano, entendeu? Mas depois, quando você cai numa realidade de que você pode ter algum problema que pode te levar a óbito, então a pessoa começa a refletir. E ele começa a refletir também outros fatores, como, cara, eu dei pouca atenção para minha família, eu foquei muito no trabalho, nos amigos e minha família. E os filhos, que eu não passei muito tempo com meus filhos. E as pessoas que eu gosto, né, que eu não estive em contato com elas. Eu não viajei, eu não fiz nada da vida. Então ele vai começar a se questionar e se amargurar. E, cara, isso é tudo que eu vou contar. O final é espetacular. Assim, e por que eu falei que... Então, assim, vocês têm que ler o livro, né? Porque eu dei um panorama geral. Aqui eu já falei tudo que eu podia falar para vocês quererem ler esse livro, né? Pra vocês se interessarem, né? Tudo que eu tive de interessante aqui para poder falar, eu falei. Então, assim, se você escutou isso tudo aqui não teve vontade de ler, cara, eu não sei. Talvez eu não tenha me expressado bem. Mas, aí foi isso. Aí vai falar sobre essa questão existencialista, uma questão ali de... o cara, ele se colocar numa posição mortal, ele achava que era um deus do Olimpo, e depois ele começa a se achar, perceber que é mortal, ele perceber que tem pouco tempo, que ele não aproveitou a vida, e que tudo que ele conquistou é por água abaixo. Então, assim, ele vai começar a remoer, e o interessante é essa parte psicológica do que ele vai emitir na mente dele, os pensamentos que ele vai desenvolver. Então, sabe, ele vai ter pensamentos, vai ter visões do passado, vai ter lembranças do passado, de coisas que aconteceram, que vão envolver aquele momento, né, em que ele descobriu a doença e tal. Então, assim, cara, é um livro muito bom sobre o psicológico humano, sobre o sofrimento humano, sobre a iminência de morte humana, é tudo muito real, sabe? Os pensamentos dele, as atitudes dele, o humor dele, como se transforma, o comportamento, tudo dele vai ser uma coisa muito crível, muito fidedigna à realidade. Você percebe ali muita realidade. Você percebe que, cara, o Tolstói, ele deve ter visto uma pessoa se definhando na iminência de uma morte, de uma iminência de uma doença. Porque como que o cara foi tão real ali, tão crível ali naquele relato dele, né? E tem um amigo dele que morreu também, teve uma doença, e ele, algumas semanas antes de falecer, ele enviou uma carta pro Tolstói, e ele falou o seguinte, cara, o Tolstói estava um tempo afastado da literatura, porque ele queria mais desenvolver a parte espiritual dele. E o amigo dele falou, Tolstói, cara, a última coisa que eu não sei se eu tenho muito tempo de vida, mas a última coisa que eu queria, se for minha hora de ir,
A única coisa que eu queria pedir é que você volte para a literatura, que a literatura precisa de você. E não, surpreendentemente, o próximo livro que ele lança, depois que ele volta do retiro espiritual, é... Então, possivelmente houveram outras cartas, possivelmente ele teve contato com esse amigo dele. Então, bom, isso tudo, então, mesmo assim, tendo contato com uma pessoa que esteve ali no leito de morte, não faz com que você consiga exprimir com exatidão uma literatura de uma pessoa que está naquela condição, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Até porque é exatamente, por exemplo, como você desenhar. Você vê uma pintura e você quer desenhar aquela pintura, mas você não sabe desenhar. Não adianta você estar vendo aquilo ali se você não consegue transferir aquilo para o papel, né? De forma da sua própria arte, fazendo a sua própria arte. E então, cara, é isso. É um evento psicológico ali de uma pessoa pensando com ela mesma, dialogando com ela mesma, e ela mesma percebendo as mudanças que vão acontecendo e como as pessoas vão tratando, se os amigos que eram tão próximos vão continuar junto com ele, vão continuar visitando, como uma família vai se comportar nesses momentos, como a família vai interagir com ele nesses momentos em que ele está definhando ali, que ele está, sabe, já indo para o caminho do leito de morte. Então, é isso, cara. Morte de Ivan Illich, é um livro curtinho para você ler. Ler em 2 dias, um dia só, sabe? O Tolstói. E, cara, esse aqui é o primeiro livro que eu li do Tolstói. E maravilhoso, cara. Aprovado, sabe? É como eu falei. É como eu falei. Se você viu esse vídeo aqui e você leu o livro, você vai ter a segunda percepção, que é a percepção de que é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa ali que expressa com exatidão a realidade ali, a frieza da vida humana, da vida curta humana, né? Ou se você pegar, talvez, não for com a mente aberta, achar que é só um conto, que é só uma literatura e tal, normal, não levar para o lado metafísico, você vai pegar isso aqui e vai falar, cara, é um cara que pegou uma doença e tal e relata os últimos momentos dele, sabe? Não há nada demais. Então, assim, a forma de você interpretar, então, o bom, cara, uma coisa gloriosa, uma coisa boa que a literatura faz talvez uma das melhores, assim, a difusão de interpretações. Se um livro ele consegue fazer pessoas discutirem sobre o que realmente aconteceu, ele é um bom livro. Se ele gera um debate, ele é um bom livro. Se pessoa A fala que o livro significa isso, pessoa B fala que significa isso, pessoa C fala que significa... Cara, esse livro, 99% de chance dele ser um bom livro, porque ele gera várias interpretações, faz as pessoas pensarem, e ele consegue ali gerar pensamentos, gerar reflexões, e isso é muito importante. Beleza, galera? Então é isso aí. A morte de Ivan Illich, de Tolstói. Fico agradecido com vocês terem assistido até o final. Não sei se tiveram paciência de assistir até o final, mas se tiveram, valeu. Aproveita e dê um like aí, por favor, aperta o botão do like aí. E se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Então é isso. Se você gostou, compartilhe e tal com os amigos também. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui!